Oi, gente, bom dia. Meu nome é Camila e hoje eu estou aqui para trazer para vocês um pouquinho mais sobre o trabalho aqui do Sereste na área de assistência. Não é uma área onde a gente divulga muito e eu tenho aqui a participação do nosso paciente Sandro, que está com a gente já há alguns anos aqui no Sereste, e ele vai contar para a gente um pouquinho da trajetória dele, como é que ele chegou aqui no serviço, né? Como é que foi esse tempo de tratamento, de orientação que ele teve aqui, para vocês conhecerem um pouquinho esse outro lado aqui do Sereste. Alessandro, bom dia. Oi, bom dia, Camila. Primeiro eu quero te agradecer por você participar com a gente desse momento. Para nós aqui do Sereste é muito importante, principalmente nesse mês de abril, onde a gente sempre relembra as vítimas de acidentes e adoecimentos do trabalho, para trazer um pouco mais de conscientização para os trabalhadores e para a população em geral. Então eu já te agradeço pela participação, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, Camila. Tá? E Sandro, conta um pouquinho para a gente como é que você chegou aqui no Sereste. Você já conhecia, não conhecia? Como é que foi? Não, eu não conhecia, Camila. Eu fui direcionado, né, pelo Sereste, aqui pelo Sereste, pela médica do perito do INSS. Né? Nossa. Eu fiz 2 cirurgias, né? E eu estava com uma forte depressão e ela, né, me indicou, falou que existia o Sereste aqui em Amparo e pediu para mim participar, né, do Sereste, né? Que aí eu passei pelo acolhimento, né, do Sereste. Ela indicou o serviço, mas ela não encaminhou propriamente. Ela falou para você, olha, existe um serviço de saúde do trabalhador, vai lá, procura, que você vai ter um atendimento lá. Na verdade, seria isso. Na verdade, fazia vários anos que eu já estava afastado, né, por sequelas, né, de cirurgia. Aí ela fez um encaminhamento, né, direto do INSS para mim participar, né, no Sereste, como aqui tem profissionais, médico do trabalho, né, tem a psicóloga. Então ela falou que seria interessante, né, eu passar e fazer um tratamento para ver se eu conseguia, né, ter uma melhora de vida, né, tanto física como mental, né. Então a partir desse momento, faz 14 anos que eu participo mensalmente do Sereste. 14 anos. 14 anos. E que legal isso, né, a médica do INSS ter esse reconhecimento em relação ao trabalho do Sereste, né? Muito interessante isso, porque geralmente, né, os pacientes eles vêm encaminhados ou pela unidade de saúde, né, ou acabam chegando aqui também por motivo de um acidente, né? Mas é legal ter esse outro olhar, né? Essa perspectiva da médica do INSS, bacana. E quando você chegou aqui, assim, como é que você estava? Qual que era a sua expectativa em relação ao serviço? Você já tinha ouvido falar ou não? Então, eu nunca tinha ouvido falar que existia o Sereste aqui em Amparo, né? Para mim foi tudo uma novidade, né? Como a gente está tentando, né? Você está tentando divulgar, foi o que aconteceu comigo. Eu nem imaginava que existia esse serviço aqui em Amparo. Sim. Né? Então, para mim foi tudo uma novidade. Passei aqui, fui muito bem acolhido, né? E passei pela médica do trabalho, passei pelo acolhimento primeiro, né? Para saber das minhas condições físicas e mentais. Aí fui direcionado a fazer acupuntura, fui direcionado a passar por você, né? Que seria psicóloga, passei pela médica do trabalho, né? E desde então eu passo mensalmente, né? Por tratamento aqui com vocês, porque como o meu caso ele ficou sequelas, né? Sim. Então eu tenho um apoio aqui de vocês para mim poder conviver, né, com essa sequela que é permanente, né, que eu tenho. Sim. E qual foi a maior diferença que você sentiu, assim, do momento que você chegou aqui no Sereste, né, até agora? São 14 anos aí de trajetória, né? Mas assim, o que você destacaria como o ponto fundamental, né? O ponto principal de mudança, de melhoria, eu diria,
nesse Camila, tempo? Uma coisa que eu posso falar, né, por vivência mesmo, seria o aprendizado de como lidar, né, com a minha doença, né, com minhas sequelas, né, que eu fiquei, né, aceitar, porque é duro a gente aceitar. Eu trabalhei 20 anos numa empresa só e eu tive, né, infelizmente, eu fui acometido de uma doença e tive que fazer 2 cirurgias. Aí, para mim aceitar tudo isso, para mim entender, né, que na verdade eu nunca seria a mesma pessoa, eu precisei de um acompanhamento, né, que a gente vem conversando, né, para mim poder entender que tem muitas coisas boas, né, independente das sequelas que eu fiquei, a minha vida tem muitas coisas boas, né. Tá. Então a gente só tem que agradecer a vocês. Então poderia dizer que você sentiu uma melhora na sua qualidade de vida. Com certeza. De modo geral. Com certeza. Apesar das limitações e apesar das sequelas que ficaram, né? Porque tem coisas que são realmente irreversíveis. Você percebe que hoje você lida com isso de uma forma melhor. Eu aprendi a lidar, né? Eu aprendi a aceitar as minhas limitações, né? E aprendi a conviver com ela, né? O que a gente sempre conversa, né? A convivência, a aceitação, poder a gente sempre ver o lado bom das coisas, né? E tudo isso eu encontrei aqui no Sereste, né? Com profissionais, né? Como você, que sempre acolhe a gente, né? Todas as vezes que a gente, vamos dizer que tem uma recaída, a gente precisa de um apoio, e a gente está sempre aí tem uma estrutura, né? Por trás disso. Tá ótimo, então. Tá. Obrigada, Sandro. Eu anotei aqui, né? Se você gostaria de acrescentar alguma coisa que a gente não falou. Eu queria era agradecer, né? Agradecer ao Sereste, agradecer, né? A todos os profissionais, né? Que eu sempre passei há 14 anos e eu vejo que todo mundo aqui se importa com a saúde mental e física, né? Das pessoas que chegam aqui. E eu converso, né? Às vezes eu estou na portaria esperando, a gente sempre está conversando, né? Com os pacientes daqui e todo mundo, né? É bem acolhido no Sereste. Infelizmente, nem todo mundo conhece esse serviço, né? Sim. Por falta de informação. Eu acho que é para isso que a gente está aqui, né? Para poder divulgar, né, o trabalho de vocês, que eu acho que é muito importante. Pelo menos na minha vida, fez muita diferença. Que bom. Né? Fico feliz com o seu agradecimento. Fico feliz também em poder fazer parte dessa equipe nesse momento, de saber, né, dessa contribuição. Para nós também é muito gratificante. A gente sabe que fazemos aqui um trabalho de formiguinha, mas, né, quando a gente tem resultados positivos, a gente tem assim, essa melhoria, né, na qualidade de vida das pessoas, independente do que tenha acontecido, a gente fica muito feliz também, muito grato com isso. Muito obrigada, Sandro, mais uma vez. Eu que agradeço, Camila. Obrigada pela sua participação. Agradeço, né, pelo e espero que essa mensagem chegue, né, ao maior número de pessoas possível para conhecer um pouquinho mais do que a gente faz aqui. Eu volto a te agradecer o Sereste, né? E assim, é o que eu falo, né? Que a graça de Deus que um dia, né, eu fui direcionado a vocês e você sabe que eu tenho uma eterna gratidão, né? Por todos vocês aqui, né, que sempre me apoiaram, me acolheram, né, de toda forma possível, para poder dar um respaldo na minha vida, né, para mim poder, né, ter uma vida um pouquinho mais digna. Sim. Né? Eu agradeço. Que bom. Por tudo que vocês Obrigada fazem. mais uma vez. Né?